Ei! Senta lá. Não, faz chamada pra mim. Ô Marquinho. Não, você tá lá. Ele só vai fazer a chamada. Marquinho, Não, vou fazer. faz uma foto do Juninho trabalhando na mesa aqui, ó. Vou aguardar no de lembrança. Nos anais. Os anais. Aperta de novo. Quem que falta aí? Vai, vamos lá. Não, só chamada. Só chamada. Por que PS? Bora. Tem que começar às 6. Tirou foto do Juninho ali, meu Marquinho? Cadê a foto, rapaz? Olha lá, a foto é lá. Cadê o Marquinhos? É lá que você olha. Não, peraí, deixa eu Calma, olha trabalhar. aqui primeiro. Tira a plaquinha do Ayrton da frente aí, ó. Isso. Põe eu trabalhando. Qual câmera? Aquela lá? Então tira isso aqui da frente também. Isso. Na hora que tirar, você me avisa. Pronto? Eu vou embora com o senhor. Na hora que você for, pra nós ir conversar. Então, vocês entenderam? O Chico tá coberto de razão. Viu, Chico? Mas passa, viu? Vamos, Nino. O Nino tá detestado ainda? Boa noite, doutora. É melhor, né? Deixa no canto. Não, mas na gaveta isso.
Ei. Vamos lá, Juninho. Tó. Solicito o nobre secretário que faça chamada nominal para verificação de quórum. Vereador Ayrton Cândido da Silva. Amarilis de Oliveira Ribeiro. Vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Vereador Elias Eliel Ferrara. Vereador Elan Ricardo da Paixão. Vereador Francisco Ferreira da Silva. Vereadora Lourdes da Silva Camacho. Vereador Luiz Fernando da Silva Beck. Vereador Mari Marcos Muniz Félix. Vereador Osvair Antunes da Silva, presente. Vereador Ricardo de Moraes Canata. Presente. Vereador Ricardo Pinheiro de Assis. Ricardinho. Vereador Ricardo Pinheiro de Assis. Vereadora Vanessa Galone Carreira. Declara aberta a 34ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura, a ser realizada hoje, 17 de outubro de 2023, às 18 horas, na sala de sessões, professor Arlindo Favro. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Atrasado hoje. Cadê a doutora? Vai, vamos. Vai. Instalada a sessão, estamos no expediente, terá duração máxima prorrogável de 2 horas. Não havendo pedido de retificação ou impugnação para os trabalhos, declaro aprovado e convido o nosso secretário que assine comigo, pois ele assina. Solicito ao nosso secretário faça a leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de lei número 100 de 2023 do prefeito municipal autoriza o Poder Executivo a abrir decreto adicional especial e dar outras providências. Bacana. Bacana. Olha, vou machucar o pé. O pé não pode. Recebo esta pauta, o projeto de lei 95/2023. Estou também recebendo esta pauta os requerimentos subscritos pelo quórum necessário de vereadores que solicitam a tramitação de urgência especial aos projetos de lei 95/2023 e 100/2023, ambos de autoria do prefeito municipal. Os requerimentos de urgência serão encaminhados à ordem do dia. Solicito ao secretário faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 267 de Ayrton Cândido da Silva requer votos de congratulações ao senhor Douglas Barbosa Aiello, proprietário da loja D&D Tecidos. O vereador Chiesa subscreve, considerando que a nobre iniciativa promovida pelos proprietários da loja D&D Tecidos, através da realização da live solidária, considerando toda a renda arrecadada durante a live solidária, foi revertida totalmente para o GAAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, considerando que foi uma belíssima campanha que muito contribuiu com o GAAC. Requer a mesa ouvir o plenário nos termos regimentais que sejam constatados na ata dos nossos trabalhos votos de congratulações para o senhor Douglas Barbosa Aiello, proprietário da loja D&D Tecidos. Requer ainda do deliberado pelo plenário seja dada ciência à pessoa congratularda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Por favor. Senhor presidente, estou passando a secretariado. Obrigado, novo vereador.
Tem uma caneta Bic lá? Isso aqui não... O vereador que subscreve, considerando que foi com grande pesar que esse vereador recebeu a notícia do falecimento da senhora Maria Rita Gavério, considerando que esse vereador se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações relutados. Seja constado na ata dos trabalhos, voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Maria Rita Gavério. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade presente. O vereador que subscreve, considerando que a base das normas regimentais, ambientais vigentes e sistemas de tratamento do chorume e dos gases, considerando que o sistema de tratamento do chorume pode ser feito por meio de uma lagoa de estabilização, que é um corpo de água onde o chorume é depositado para que seja tratado por bactérias. O sistema de tratamento dos gases pode ser feito por meio de uma chaminé, que é um equipamento que capta os gases e os libera na atmosfera de forma controlada, considerando os benefícios do tratamento adequado do aterro sanitário, proteção do meio ambiente. O tratamento do chorume dos gases evita a contaminação do solo, da água e do ar. Proteção da saúde humana. O tratamento do chorume dos gases evita a exposição da população a substâncias tóxicas, redução dos impactos ambientais. O tratamento do chorume dos gases reduz os impactos ambientais causados pelo aterro sanitário. Considerando o princípio da transparência na prestação de contas dos recursos públicos, requer a mesa do plenário cumprir formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao prefeito, solicitando as seguintes informações. O aterro sanitário do município possui sistema de tratamento do chorume e dos gases adequados e dentro das normas vigentes? Quais os impactos ambientais proporcionados pelo aterro sanitário do município de Leme? Nos anos 2021, 22 e 23, quais medidas foram adotadas para minimizarem a geração de resíduos para aumentar a reciclagem? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidades presentes. O vereador que subscreve, considerando o seu grandioso trabalho em cuidar da igreja e a dedicação com cada família, felicitamos este homem compromissado com Deus e a sociedade lemense com sua lealdade, honestidade e, acima de tudo, obediente como servo de Deus. Requer a mesa do ouvido plenário cumprir formalidades regimentais, votos de congratulação pelo aniversário do pastor José Luiz Dias Santos Júnior da Igreja Aliança Cristã. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidades presentes. O vereador que subscreve, considerando o seu grandioso trabalho em cuidar da igreja e a dedicação com cada família, felicitamos este homem compromissado com Deus e a sociedade lemense, com sua lealdade, honestidade e, acima de tudo, obediente como servo de Deus. Votos de congratulação pelo aniversário do Arthur Beraldo, da Igreja Pentecostal Unidos em Cristo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidades presentes. O vereador que subscreve, considerando o seu grandioso trabalho em cuidar da igreja, a dedicação com cada família, felicitamos esse casal compromissado com Deus e a sociedade lemense, com sua lealdade, honestidade e, acima de tudo, obediente como servo de Deus. Votos de congratulação pelo aniversário dos pastores Tiago Santos e Karina Santos da Assembleia de Deus, Brás Campo Martinho Prado, bairro Jardim Coagria. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidades presentes. O vereador que subscreve, considerando que dados do Ministério da Saúde revelam que 210 cidades encontram todos os agrotóxicos testados na rede de abastecimento de água em 2022, disponibilizados pelo site Repórter Brasil, considerando que uma mistura de 27 diferentes tipos de agrotóxicos foi detectada na água consumida por parte da população de 210 municípios brasileiros, como São Paulo, Fortaleza e Campinas. Considerando informações da pesquisa que aponta as detecções de 27 diferentes agrotóxicos na água,
considerando o princípio da transparência e prestação de contas, requer a mesa do ouvido plenário que seja enviado ofício ao prefeito solicitando as seguintes informações: qual o posicionamento, parecer técnico da SAICIL em relação às informações sobre o resultado do cruzamento de dados realizado pela Repórter Brasil a partir de informações do Sistema de Informação e Vigilância de Qualidade da Água para consumo humano do Ministério da Saúde, com testes realizados em 2022, que apontam a presença de 27 agrotóxicos na água distribuída no município. Os vereadores favoráveis permanecem com a questão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário as indicações apresentadas. De Elias Eliel Ferrari indica a implementação de semáforos inteligentes no município. De Elias Eliel Ferrari indica a implementação de sinalização e cadastramento arbóreo no município. De Elias Eliel Ferrari indica providências para incentivar a ampliação da comunicação entre pais e os educadores. De Elan Ricardo da Paixão indica anteprojeto Programa de Incentivo à Empregabilidade. De Elan Ricardo da Paixão indica anteprojeto Programa Detox Digital. Ricardo Moraes Canato indica segurança ou guarda civil na recepção do pronto atendimento municipal. De Ayrton Cano da Silva indica no projeto que institui a carteira de identificação da pessoa com câncer. De Cinta Cristina Groscravo indica no projeto Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer. Cinta Cristina Groscravo indica manutenção e conferência da PAF do Jardim Ariana. Luiz Fernando da Silva Beck indica limpeza de lote e calçadas no bairro Cidade Jardim. De Luiz Fernando da Silva Beck indica a criação de um curso de profissionalização para podas de árvores. De Luiz Fernando da Silva Beck indica contratação de docentes para a rede municipal de educação. De Amarílio de Oliveira Ribeiro indica estudo para viabilização do restaurante Bom Prato. De Amarílio de Oliveira Ribeiro indica implantação do poupa-tempo para atender os munícipes. De Amarílio de Oliveira Ribeiro indica poda de árvores na Avenida Hermínio Ometo. De Amarílio de Oliveira Ribeiro indica implantação do botão do pânico. Lourdes Silva Camacho indica estudo para a realização de censos de animais domésticos. Lourdes Silva Camacho indica a campanha de divulgação do mês de Novembro Azul Animal. Lourdes Silva Camacho indica estudo para a criação de Conselho de Bem-Estar Animal. Lourdes Silva Camacho indica estudo para a criação de Código de Bem-Estar Animal. Lourdes Silva Camacho indica tendas educacionais para orientar sobre castração. Lourdes Silva Camacho indica desenvolvimento de programas de vigilância e prevenção e combate às zoonoses. Lourdes Silva Camacho indica promover campanha de estímulo à adoção e posse responsável. Lourdes Silva Camacho indica designação de local para recuperação e cuidados pós-operatórios. Lourdes Silva Camacho indica início da campanha municipal de castração. Lourdes Silva Camacho indica limpeza e poda de mato em toda a extensão no cemitério municipal. Luiz Fernando Silva Beck indica melhoria nas condições de trabalho dos docentes e monitores da rede municipal. Luiz Fernando da Silva Beck indica ampliação da formação continuada dos docentes da rede municipal. Luiz Fernando da Silva Beck indica incentivo à inovação pedagógica na rede municipal de ensino. Luiz Fernando da Silva Beck indica cronograma de limpeza e manutenção do cemitério municipal São João Batista. Solicito ao nosso secretário os documentos recebidos de terceiros. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo convida para o Inova São Paulo 2023. O ofício do Sindicato da Saúde de Campinas e Região comunica paralisação da Irmandade Santa Casa Misericórdia de Leme. Terminada a leitura, observada a ordem do sorteio, primeiro vereador a fazer uso da palavra, Cíntia Cristina Grosclaus. Mari Marcos Muniz Félix. Amarílio de Oliveira Ribeiro. Francisco Ferreira da Silva. Luiz Fernando Silva Beck. Novo vereador terá 10 minutos. Boa noite, nobre presidente, membros da mesa, nobres colegas, público aqui presente, o público que acompanha de casa. Mais uma vez agradeço a oportunidade de fala, e são assuntos bem pontuais, né? Então, assim, pela pauta, pelas indicações, nós temos muitas indicações
tanto na semana passada, que foi a questão racial, do racismo, o tratamento desse assunto dentro das escolas, que é o cumprimento de algumas leis federais, e também hoje sobre o incentivo em relação aos professores da rede municipal. Então há várias mensagens, vários contatos, várias ligações, mencionando o estado atual da educação de Leme. Então nós temos realmente dentro da sala de aula a falta de professores, alguns sobrecarregados, as mudanças, por exemplo, se nós tivermos quantidade de alunos dentro de sala de aula. Então são situações, principalmente pensando no pós-pandemia, pensando nos dados de alfabetização das crianças que não estão sendo alfabetizadas, isso no país todo, pela pandemia. Então eu vejo com muita preocupação a situação que caminha a educação. A educação de Leme sempre é uma referência, né, de qualidade, de referência regional, de estrutura. Só que nós estamos notando que, com o decorrer dos anos, principalmente pós-pandemia, vem passando por algumas dificuldades. E isso vai refletir, a educação, ela passa por um processo, a educação é um processo, e a gente só vai ver o resultado no final. Mas não vamos aguardar, cruzar os braços, para esperar o final, que é um resultado, pelo andar da carruagem, um resultado que não vai dar bons frutos, para a gente dizer, olha, falhamos. Então é momento de olhar esse processo de ensino-aprendizagem, é momento de olhar para dentro da sala de aula, é momento de conversar com os educadores, né, os professores, o pessoal que acompanha a estrutura da escola, para a gente entender o que está acontecendo com a educação de Leme. Porque eu acredito que não seja uma questão política de, olha, vou denunciar porque está tal pessoa, tal prefeito, tal secretário. Não, isso é um consenso. Quem está dentro de sala de aula, quem convive em sala de aula, vem percebendo isso e vem comentando isso e vem denunciando isso. Então, de novo, como papel de professor, papel de vereador, é realmente acompanhar o que está acontecendo, as denúncias, verificar essas denúncias, veracidade, o que está ocorrendo realmente, né? Ouvir o professor, principalmente o professor, né, dentro de sala de aula, para a gente tomar um posicionamento e cobrar para que realmente seja realizado o que é para ser realizado, o que está dentro da lei. As leis da área de educação são bem claras, são bem justas, não tem brecha. Então a gente olhar o que está acontecendo. E o outro assunto, nobre presidente, é a questão das árvores. É um assunto que eu bato desde a primeira semana que eu estou aqui. Né? Inclusive a primeira semana, né, a primeira indicação que eu fiz foi o plantio de árvores na Câmara, ao redor da Câmara, na área externa. Né, nós estamos aguardando o senhor secretário para as podas, né? Precisamos de podas nessas árvores. Mas a gente tem discutido muito isso na cidade e nós vimos com as tempestades, os ventos, a queda das árvores, o quanto isso faz necessário. Muitas pessoas falam, nossa, mas você milita, você fala pelas aves, pelo plantio, pela manutenção, ter equipe de poda, fazer curso para o pessoal, ter podadores certificados pela prefeitura, se discute tanto. E quando a gente vê uma situação dessa, de quedas de árvores, risco de acidente, né, a sujeira que foi provocada na cidade, aí que a gente sente falta. Cadê a estrutura? Cadê a organização para isso? Então é sempre nessa questão, nesse ponto, justamente de entender antes que o acidente acontece. Depois que aconteceu, depois que o problema aconteceu, depois das falhas tendo acontecido, não resolve mais. Já foi. Né? E hoje nós temos uma quantidade muito grande, né? O professor Marcelo provavelmente está com um trabalho realiza um bom trabalho, corre atrás, mas a gente está com uma quantidade muito grande de quedas de árvores, e muitas delas atrapalhando o trânsito. Existe uma Newton Prado logo aqui embaixo, que a árvore está ocupando metade da via pública há mais de uma semana. Então, o risco de acidente, essa árvore, as folhas começam a morrer, começam a cair. Né? A questão de veículos, questão de segurança, que as pessoas se escondem lá atrás, fazem tudo lá atrás desses galhos. Então, a gente realmente precisa de uma atenção especial para isso. Não é um detalhe, né? Não é perfumaria que a gente fala. É questão de organização, estruturação e melhoria da cidade. Então, envolve segurança, envolve meio ambiente, envolve trânsito, a questão de prevenir acidentes. Então a gente tem uma série de questões envolvidas em relação à árvore, né? Todos os benefícios que ela traz.
E, infelizmente, é um caminho natural, né? A árvore tem um ciclo de vida. A gente planta, a gente cuida, ela cresce e ela morre, e ela vai cair com essas tempestades, mudanças climáticas e tudo mais. Então, passou da hora da gente ter uma equipe responsável por isso, né, para cuidar disso. Então, são questões pontuais, mas isso vai acumulando, né, isso vai gerando, como a gente tem a questão da causa animal, a questão de abaixo-assinado, de tudo mais, isso vai gerando um mal-estar, né, e as coisas vão acontecendo e parece que, poxa, cidade sem lei, né, ninguém está tomando conta disso, né, precisa correr atrás disso. Se a gente está pensando nos detalhes, outra situação, presidente, é o cemitério. Então chegam denúncias, né? E eu sei também, foi dito nessa Câmara, inclusive, que existe todo um cronograma para o dia de finados. E ele vem sendo cumprido, né? Mas sábado eu fui até o cemitério, né, para visitar o cemitério, não foi nem para fiscalizar, foi para visitar mesmo, né, fazer uma visita. E eu fiquei assustado, né? A quantidade de sujeira, a altura do mato, a organização daquele espaço, as árvores que estão lá, muitas precisando de poda, com risco de acidente, né, de galhos que caíram, galhos que provocariam com certeza um acidente, algo mais grave nas pessoas. Então, finalmente, a gente precisa, e eu coloquei uma indicação justamente hoje, sobre a realização de um cronograma anual de manutenção do cemitério. Não só do dia de finados, não só no mês de finados. Né, nós precisamos de uma organização, é o único cemitério que nós temos, né, público, precisa-se de uma organização, precisa de uma estrutura, precisa de limpeza, precisa de segurança, precisa de uma atenção. Né, lógico que é uma situação, uma realidade totalmente diferente, mas 2 semanas atrás eu fui também para um velório de um familiar em Campinas, e você tem toda uma estrutura toda diferenciada. Lógico, é uma proporção diferente. Então nós precisamos dessa cobrança, precisamos da organização, que logo, logo vai chegar, vamos privatizar o cemitério porque a gente não dá conta. E vai ser outra batalha dentro dessa Câmara. Então, quanto custa isso? Esse orçamento anual, quanto custa? Então, a gente precisa ter uma organização, ter um planejamento, ter uma estrutura anual, entender os números de funcionários, entender as necessidades para tomar a decisão. Que não seja uma decisão somente política, que seja uma decisão técnica, necessária, porque a população perde muito com isso. Sempre quem perde é a população. Sempre. Sempre. Obrigado, presidente. Muito obrigado, novo vereador. Osvair Antunes da Silva. Novo vereador terá 10 minutos. Senhor prefeito, vereadores, senhor presidente. Porque a primeira frase é endereçada aos prefeitos. Está virando até rotina a minha utilização dessa tribuna para falar da Zona Azul. A população me procura, eles estão com medo até onde essa Zona Azul vai ali próximo ao hospital. A cidade de Americana, recentemente, do prefeito Chico Sardelli, também teve os problemas com a Zona Azul. Olha a atitude do Chico Sardelli. Desde o início de 2021, a administração tem buscado o diálogo para atender as demandas da área azul que chegam até nós. O prefeito está suspendendo a cobrança em mais de 45 vagas e é um passo nesse sentido de findar a Zona Azul em Americana. Resolvemos o que é melhor, isso não é Leme, Americana. O prefeito disse assim: resolvemos o que é melhor para a população. Ouvimos os lados e chegamos a um denominador comum que contempla as necessidades da maioria. A maioria é a população, declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. As alterações são uma resposta da prefeitura às reclamações sobre o serviço. É o que acontece em Leme. Em Leme tem milhares de reclamações, mas estão fazendo ouvidos de mercador.
Estão fazendo ouvidos de mercador. O próprio prefeito já chegou a dizer em dezembro do ano passado que estava de saco cheio da empresa que comanda a Zona Azul em Americana. Chico afirmou à época que os parquímetros funcionavam mal e que ele mesmo já teve dificuldade em utilizá-los. Então, o que acontece? O executivo já havia eliminado outras vagas em julho. As reduções fazem parte de um pacote de mudanças relacionadas à área da Zona Azul. Eles estão preocupados também em áreas que, perto de hospitais, clínicas de saúde, consultórios médicos. Aqui em Leme, nós vivemos um absurdo dessa empresa Zona Azul. No ginásio de esporte é um próprio público. A Zona Azul cobra vaga para estacionar dentro de um próprio público. A área da FEPASA é uma área que foi emprestada à prefeitura, cedida à prefeitura. A Zona Azul cobra de frente ao bar da Abigail. Uma área que não é da prefeitura. Ela cobra. Ela cobra dentro da Praça da Imaculada Conceição. Essa Zona Azul eu não entendo o poder que tem no nosso município. Essa Zona Azul já está chegando na rodoviária. As pessoas estão com medo de ir lá visitar um parente e a hora que chegar tem 10 multas. A praça acabou de fazer, já está sendo numerada para ser cobrada a Zona Azul. Eu não sei que poder é esse que a Zona Azul tem sobre o legislativo, o executivo, a cidade, tudo. Eu não entendo. São dezenas, centenas, milhares de multas. E ninguém faz nada. Todos fazem ouvido de mercador. Eu venho aqui, falo dessa Zona Azul, vou cobrar. Ninguém está nem aí. Não, em outra cidade, num centro, muito maior que o nosso. Americana, acho que dá 6, 7 Leme. O prefeito Chico Sardelli disse que não aguenta mais a Zona Azul. Não aguenta mais. Eles estão tentando, ouvindo a população para acabar com a Zona Azul. Quase toda a cidade está encerrando a Zona Azul. Leme aumenta. Leme aumenta o número de vagas. Daqui uns dias, quem mora lá na São João, na Joeste, abre o olho. Está chegando lá a Zona Azul. Eu não entendo. Eu moro no Jardim Amália, está próximo à minha casa já. As pessoas estão com medo da Zona Azul já. Que poder tem esse homem, esse empresário, essa empresa no nosso município? Que ninguém toma uma atitude. São os eleitores, são as pessoas que vão às urnas votar em nós, nos políticos. São os eleitores que estão sendo multados nessa cidade. As vagas, se eu não venho aqui reclamar, eles deixaram as vagas, estavam desaparecendo. Agora estão pintando, os caras de paus. Esperaram eu vir aqui reclamar. Vaga para deficiente. Eu sou deficiente, quer vir no banco, ele desce lá perto da Maria Joaquina para vir no Banco do Brasil. É um absurdo que acontece na nossa cidade e ninguém toma uma atitude. Não sei se chega a tal ponto, onde chega. Alguém tem que tomar uma solução. Alguém tem que arranjar a solução, tomar uma atitude. Nós não podemos ficar escravos dessa empresa. Nós não podemos. Olha, é divergente. Eu converso com dezenas de pessoas que são multados. Eu não entendo. São os eleitores, são moradores de Leme. Uma empresa que nem é da nossa cidade. Uma empresa que pega todo o dinheiro e leva para fora de Leme. Não aplica R$1 na nossa cidade. Só vem retirar o dinheiro daqui. Eu não entendo que poder tem esse empresário sobre os mandatários da nossa cidade.
o órgão responsável. Ninguém olha pela população, ninguém olha. Olha só para a empresa. Até agora ninguém chegou em mim e falou: Juninho, vamos tomar uma solução, vamos tomar uma atitude, vamos arranjar a solução, vamos parar com essa zona azul. Eu olho essa zona azul, é vagas novas. Eu olho a vaga nova. Agora eu vi na praça numerando. Estão numerando a praça. Eu não entendo. Eu não entendo. Realmente eu queria entender que poder tem essa zona azul. Que as pessoas olham o lado da empresa e não olham o lado da população lemense. Ninguém quer saber da população que está sendo prejudicada. O empresário me parou esses dias, disse que ele parou de servir um cliente aqui que ele não aguentava mais ser multado. Então, senhores, a pessoa responsável, está na hora de sentarmos e tomarmos uma atitude. Que parece que cada vez que eu venho aqui reclamar, ele ri lá onde ele mora, porque aumentam as vagas dessa empresa. Eles colocam aditivo, essa empresa já está chegando lá na rodoviária. Cercou a Santa Casa de Leme. Então, senhores, está na hora de tomarmos uma atitude. Está na hora de resolvermos o problema que aflige a população lemense. De uma empresa que vem de fora, levar o dinheiro do nosso munícipe. Não retorna R$1 para Leme. Não retorna. Não vá falar que paga salário desses meninos, porque é uma mixaria que paga para esses meninos. Se vocês verem, não para funcionário nessa empresa. Não para funcionário. De tão irrisório que é o salário que eles pagam. Então, senhores, está na hora de vocês me falarem o que acontece. Por que essa empresa tem tanto poder no município? Mas é uma questão de honra eu ver essa empresa embora de Leme. É uma questão de honra eu estar aqui para não deixar que seja prorrogado esse contrato. É uma questão de honra. Obrigado, senhores. Lourdes Silva Camacho, Ayrton Canda Silva, Elan Ricardo Paixão, Elias Eliel Ferrara, Vanessa Galão Carreira. Coloca em votação o requerimento do vereador Chico para o prosseguimento da sessão sem intervalo regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Daremos sim continuidade à ordem do dia. Muito obrigado, Chico, sempre atento. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 95/2023, de autoria do prefeito municipal, que disciplina a dispensa e redução de juros e multas sobre os créditos da SAICIL. Obrigado, o requerimento em questão justifica a solicitação de urgência especial em razão da necessidade de adequação da estrutura orçamentária e financeira da SAICIL, em razão das dificuldades criadas pela crise mundial e os reflexos da globalização. Coloco em votação o requerimento de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes, tramitação de urgência especial, projeto de lei 95/2023. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das comissões permanentes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunidas extraordinariamente na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto de lei, apresenta o seguinte relatório, o qual é também o nosso voto. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, que busca autorização legislativa para disciplinar a dispensa e a redução de juros, multas sobre créditos da SAICIL, Superintendência de Água e Esgoto da cidade de Leme, cujo projeto vem acompanhado de pedido de que tenha sua tramitação sob regime de urgência, sem a devida justificativa,
sem prejuízo de que o regime de urgência especial só ocorrerá na hipótese desta Casa verificar a necessidade de lançar a sua justificativa para que o soberano plenário possa decidir sobre a série de tramitação almejada. Ressalta ainda que o referido projeto não traz o estudo do impacto orçamentário na forma do artigo 14 da Lei Complementar 101/200, porém traz a declaração do ordenador de despesa afirmando que a presente proposta não implica em renúncia de receita, tudo em contemplação ao equilíbrio financeiro orçamentário, visando uma gestão eficiente e, por consequência, busca minimizar o saldo inscrito na dívida ativa. Assim, o projeto tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que, assim, não comprometerá as metas fiscais estabelecidas pela Lei Orçamentária em vigor. No tocante à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, está em condições de ser apreciado, já que está bem instruído. Por esta razão, o parecer é favorável. De outro aspecto, o projeto se apresenta de forma interessante, conveniente e necessário, segundo a legislação pertinente à matéria, e, inclusive, sob o aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão porque a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer favorável ao projeto em análise, mereceram ser apreciado e aprovado pelo plenário desta Casa. Lido o parecer, coloque a primeira discussão. Não havendo vereador que queira discutir, coloque a primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque a segunda votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 100/2023. O projeto de lei em questão busca a urgência especial na tramitação legislativa para autorizar o Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$300 mil, oriundo de emendas parlamentares e de anulação parcial de despesa criada para a compra de serviços médicos e suplementação de repasse para a Santa Casa para a realização de cirurgias, o que justifica o regime de urgência especial. Coloque em votação o requerimento de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes, tramitação de urgência especial. Solicito ao senhor secretário proceda à leitura das comissões permanentes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade reunidas extraordinariamente na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto, apresenta o seguinte relatório, qual é também o nosso voto. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, que busca autorização legislativa para que o Executivo Municipal possa abrir crédito adicional especial no valor de R$300 mil, oriundo de emendas parlamentares de anulação parcial de despesa, criada para a compra de serviços médicos e suplementação de repasse para a Santa Casa, para a realização de cirurgias, ou por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal, a solicitação do regime de urgência. Contudo, os nobres pares requereram o regime de urgência especial, motivo pelo qual o projeto encontra-se nessa tramitação. Ressalta-se ainda, conforme disposto no artigo 2º do projeto de lei em questão, que as alterações serão consideradas no Plano Plurianual 22/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária de 2023. No tocante à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estando o projeto em questão bem redigido e instruído, o que o torna em condições de ser apreciado pelo plenário desta Casa, motivo pelo qual emite parecer favorável à sua tramitação. De outro aspecto, o projeto se apresenta de forma interessante, conveniente e necessário, segundo a legislação pertinente à matéria, inclusive sob o aspecto do tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal. Razão porque a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade é de parecer favorável ao projeto. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei 100/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar 27/2023, de autoria da mesa diretora. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes, projeto de lei complementar 27/2023, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação, artigo 1º e 3º, bem como seus parágrafos 3º e 4º. Coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar 31/2023. Está... Só um minuto. Calma aí. Vou ler aqui. De autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o pagamento de parcela complementar aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, na extensão do quanto disponibilizado pela União ao município de título de assistência financeira complementar, abre crédito adicional especial das providências. Não havendo vereador que queira discutir, coloque segunda votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes, projeto de lei complementar número 31/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o pagamento de parcela complementar aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, na extensão do quanto disponibilizado pela União ao município. Solicito, senhor secretário... Pela ordem, presidente. Sim, senhor. Eu solicito vista do projeto de lei complementar 28/23 para uma melhor análise. Coloco em votação o requerimento de vista do novo vereador Ayrton. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista pelo prazo regimental. É o 28. 28. Vai para 93? Solicito ao secretário faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Na oportunidade, passa a presidência à nova vereadora Lourdes para a votação do próximo projeto de lei, pois é de minha autoria. Ela lê aí, né? Tá. Não. Mas passa para ela ler. Ela tá ali, ó. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 93/2023, de direito das pessoas com deficiência auditivas, motoras e transtorno de espectro autista, TA, ou com necessidades especiais de ingressar e permanecer em locais públicos e privados, transporte de uso coletivo municipal, acompanhadas de cães de terapia e de assistência. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos, reunidas extraordinariamente nas falas das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto, apresento o seguinte relatório, ao qual também o nosso voto. Trata-se de projeto de lei ordinário de autoria do novo vereador Ricardo Moraes Canata, que busca a autorização legislativa para autorizar os portadores de deficiências auditivas, motores e transtorno de espectro autista, ou com necessidades especiais de ingressar e permanecer em locais públicos e privados de transporte de uso coletivo, acompanhados de canterapia e de assistência. A proposta, conforme justificativa trazida, aponta a necessidade de autorizar os portadores com deficiência de acessarem locais públicos e privados e ainda ingressarem no transporte público com seu cão de terapia ou de assistência, pois esses animais são treinados para ajudar as pessoas que necessitem sua presença, tendo um papel muito importante, pois traz ao deficiente a confiança necessária e, por consequente, segurança, contribuindo com a diminuição da ansiedade ou agitação dos autistas. No tocante à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estando o projeto em questão bem redigido e instruído, o que o torna em condições de ser apreciado pelo plenário desta Casa. De outro aspecto, o projeto se apresenta de forma interessante, conveniente e necessário, segundo a intenção do propositor em buscar o bem-estar e defender os direitos dos portadores de deficiência auditiva, motores e com transtorno de espectro autista ou com necessidades especiais. Razão porque a Comissão de Orçamento, Finanças e Comissão de Obras e Serviços Públicos são de parecer favorável ao projeto, merecendo ser apreciado pelo plenário. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 93/2023. Está em primeira discussão o projeto.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 93/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes, o projeto de lei 93/2023. Agora coloco em votação a emenda modificativa número 1/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado a emenda modificativa número 1/2023 por unanimidade dos presentes. Coloco em votação a emenda modificativa número 2/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade a emenda modificativa número 2/2023. Todas as emendas foram incorporadas ao projeto de lei número 93/2023. Coloco assim em segunda discussão o projeto de lei 93/2023. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 93/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei número 93/2023, de autoria do vereador Ricardo de Moraes Canata, que dispõe sobre o direito de pessoas com deficiências auditivas, motoras e transtorno de espectro autista, TEA, ou com necessidades especiais de ingressar e permanecer em locais públicos e privados, e transporte de uso coletivo municipal acompanhados de cães de terapia e de assistência. Nesse momento, devolvo a presidência desta sessão ao excelentíssimo presidente Ricardo de Moraes Canata. Obrigado, dona Lourdes. Na ordem do dia, não tendo mais matéria de deliberação, nem para a fase de explicação, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira, 24 de outubro. Boa noite a todos!